Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a importância da paisagem cultural, um tema extremamente importante, haja vista que faz parte de todas as nossas ações humanas cotidianas. Perfeito? A princípio nós precisamos lembrar que essa paisagem cultural, ela surge a partir da necessidade humana de organizar seu espaço de sobrevivência, de lazer, de produção e, claro, de circulação das ideias. A princípio, nós precisamos lembrar que a paisagem cultural, ela é composta por elementos, da ação humana. Só que esses elementos da ação humana, eles são construídos e reconstruídos. Como assim? Você constrói uma rua há uns 50 anos atrás, ok? Só que essa rua ela vai passando por um processo de transformação, assim como as praças, assim como os mercados antigos do espaço. Enfim, não esqueça que a paisagem cultural, portanto, ela é composta por elementos que são construídos e ao mesmo tempo são reconstruídos ou revitalizados pela ação humana. Diante disso, queridos estudantes, você precisa lembrar, que a paisagem cultural é aquele termo que se refere ao aspecto visual de uma área onde você tem a modificação, feita por nós seres humanos. Então nós temos aí uma ação antrópica na construção de ruas, indústrias, comércios, residências, hospitais, praças, bosques, parques, perfeito? Que vão compor exatamente essa paisagem cultural construída por nós, seres humanos. Não esqueça que esses elementos, portanto, eles incluem construções. Além dessas construções, monumentos históricos, práticas agrícolas, costumes e até tradições, de um determinado local. Além disso, nós precisamos lembrar que a paisagem cultural ela tem uma grande importância. E a maior importância dessa paisagem cultural é que por trás dela existe uma essência do passado, ou seja, ela revela uma história, revela um processo de construção feita no passado, mas que está passando por um processo de organização, atual ou futura. Como a gente percebe aqui, não sei se você consegue acompanhar, no centro da imagem, essa imagem que você observa aqui, nós temos o Teatro da Paz. Observa, um teatro construído há muitos anos, há mais de 100 anos, mas que está, mesmo com a modernização da cidade, representada por prédios, ruas, antenas de celular, enfim, você percebe que se mantém, intacta ali, porque você percebe que é um processo de conservação desse espaço para manter a história viva do nosso passado. Então, diante disso, querido estudante, a paisagem cultural, a grande importância dela são inúmeras. Ela prevalece a nossa memória, ou seja, ela faz com que nós possamos lembrar do passado, ela mostra uma interação do passado com o presente, garante a nossa identidade, ou seja, a nossa questão cultural. Se você for observar, nem todas as áreas do Brasil tem um Teatro da Paz como esse, nosso, ok? Então, acaba representando uma identidade nossa, uma característica própria nossa. Nós precisamos lembrar que a importância está também na questão da valorização da nossa cultura, ok? Neste sentido, já que nós temos uma memória, uma identidade, uma valorização, a partir daí a grande importância da paisagem cultural é que ela serve para o turismo cultural, onde pessoas de inúmeros locais do espaço mundial vão conhecer aquele determinado local para exatamente relembrar a memória do passado que ainda se faz presente. Neste caso, a importância da paisagem cultural está também no fato dela garantir o repasse do conhecimento, porque através do conhecimento desse espaço, através do conhecimento da sua essência, da sua história, você vai acabar lembrando sempre da sua memória, ok? Do passado, claro, interagindo sempre no presente. Neste sentido, uma grande importância também da paisagem cultural é a própria preservação da história, ou seja, é a essência que eu acabei de falar com você. E claro, nós precisamos preservar essas paisagens culturais porque elas fazem parte da nossa identidade. Por isso ela se torna muito importante. Outro fato que nós precisamos lembrar da paisagem cultural está diretamente relacionado às suas características. Não esqueça que os elementos
culturais pertencentes à paisagem cultural, eles são extremamente importantes para a manutenção da nossa identidade cultural, ou seja, da nossa cultura local. Então, uma das características marcantes da paisagem cultural, como a gente percebe belíssimo aí o nosso Forte do Castelo, localizado aqui em Belém do Pará, você percebe a manutenção da tradição, a interação social com o passado, a conexão histórica com o passado, a diversidade cultural, o patrimônio coletivo, porque é uma identidade coletiva, uma identidade nossa, ok? Que representa a identidade do nosso povo. Neste sentido, nós passamos a ter como representantes da paisagem cultural as praças, as estradas, as ruas, os mercados, assim como sítios arqueológicos e até festas locais e até eventos religiosos como o nosso próprio Círio de Nazaré. É nesse contexto que você precisa lembrar, querido estudante, que a paisagem cultural ela possui inúmeros elementos culturais, né? Como por exemplo, né, nós temos aí os bosques, né? As praças, os mercados, os teatros, as ruas tradicionais. Exemplo, Belém do Pará, nós temos o Bosque Rodrigues Alves, da época do ciclo da borracha, perfeito? Nós temos aí a famosa Praça Batista Campos, que a gente tem a visão aérea da praça. Observe que essa no centro da imagem, né, onde você tem uma certa concentração da vegetação, aqui você tem o coreto central da Praça Batista Campos. Agora observe que no entorno houve uma certa modernização representada pelos prédios, pelo asfalto. Perfeito? Apesar dessa praça, né, ser muito antiga, ela é muito importante para a manutenção da nossa identidade cultural, assim como o nosso famoso mercado, né, do Vero Peso, muito importante, que é considerado uma das maiores feiras livres, exatamente do espaço mundial. E claro, tudo isso representando a nossa história do passado, mas viva no presente, assim como nós temos a representação do famoso Teatro da Paz. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos nas próximas aulas e vamos sempre nessa certeza de vencer.